Bom, gente, é muita coisa para a gente dar conta na vida, né? A gente tem uma rotina muito agitada e a gente quer, ao mesmo tempo, manter a conexão com Deus. Mas como será que isso funciona? Como a gente sabe que a gente está conectado com Deus, mas diante há tanto falatório aqui fora, às vezes tanto barulho aqui dentro da nossa cabeça mesmo, coração agitado. E nessa situação do dia a dia. Quem ajuda a gente a refletir, gente, sobre isso hoje, eu recebo com muito prazer, com muito carinho e alegria, porque eu sempre aprendo muito com ele, é o Padre Edivaldo. Seja bem-vindo, Padre. Bom dia, Dani. Bom dia. Eu que agradeço o convite de estar aqui junto com você, como é o mestre, né? Padre Ulisses. Só mestre agora nesse sofá, gente. Ele foi meu mestre no noviço e sempre me ensinou e é uma alegria muito grande estar aqui partilhando esse tempo com vocês. Que maravilha. O que houver de bom aqui, saiu de mim, viu? Então é todo. Tá, Eu espero Então é que seja todo. muita coisa. Olha, parabéns, viu? Obrigada por vocês existirem, porque vocês trazem e transmitem constantemente, através da missão, mas através da vida, muita sabedoria. E por falar nisso, queria que o senhor ajudasse a gente a compreender um pouco, né? As pessoas têm muito medo de Deus, e esse medo me parece que faz as pessoas se distanciarem demais. E como as pessoas podem construir uma relação de amizade com Deus sem tanto medo, Padre? Bom, em primeiro lugar, o medo de Deus, né? O Deus do medo. Isso é uma grande ameaça para a fé cristã, para a fé que nos ensina Jesus Cristo, né? Um Deus castigador, um Deus distante, é totalmente o oposto daquilo que Jesus nos ensina. E nós temos que aprender esta visão, o Deus de Jesus, o Deus que ele nos apresenta, o Abba, papai, o papaizinho, o Deus da misericórdia, da compaixão, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que está conosco. Enquanto nós tivermos esse medo de Deus, como se aproximar de alguém que nós temos receio, temos medo? Tudo aquilo que nós fazemos não podemos fazer porque Deus castiga. Eu não vou agir como pessoa. Né? Então, a melhor maneira, em primeiro lugar, é nos purificar dessa visão que o próprio Jesus veio questionar e nos apresentar o Deus amor. A gente não pode quebrar essa ideia, né? Essa ideia, essa rotina, essa cultura dessa distância. Isso, aí nós vamos nos aproximando de Deus. É verdade, né? Por isso que nosso Senhor fala, entende? Eu vim anunciar uma boa novidade para vocês. Ele quer uma conversão, a primeira conversão é teológica. Mude de Deus. Mude. Deixe os deuses pagãos, porque são todos poderosos que fazem o que bem entendem. Deixe o Deus também do Antigo Testamento em grande parte. O que seria? Fala para mim vocês, o que seria esse Deus do Antigo Testamento? Esses deuses todos, porque o homem sempre tem. Esses deuses começam com o sol, começam com as estrelas, e depois vai se, digamos assim, se torna antropomórfico, né? Ou seja, Zeus, Júpiter, essa coisa toda, Baal, né? Jesus deixa tudo isso, esses deuses não existem. Eu vou revelar para você um Abá, um pai de infinita misericórdia, ele que me enviou. Então, a conversão nossa é uma conversão teológica, eu tenho que mudar de Deus. E aí nós vamos perceber que o Deus é uma visão antropomórfica, quer dizer, a partir do homem. E é o contrário que Jesus nos apresenta, nós somos a partir de Deus. O ser humano é teomórfico, quer dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou por amor para que eu seja pleno. E aqui, esta visão de Deus que Jesus nos apresenta, já tira o receio. Opa, esse Deus eu posso me aproximar. Por isso que os pecadores, aquelas pessoas que eram afastadas de Deus, começam a ouvir Jesus e sentir algo diferente. E aqui se aproxima. Dessa forma, eu posso me aproximar de Deus, fazer amizade com Deus, me conectar com Deus. Eu sou amigo. Eu não consigo ser amigo de alguém que eu tenho medo, tenho receio.
Não tem nem cabimento isso, né? Eu posso brincar um pouquinho com o Padre Ulisses, né? Como mestre, olha, eu tenho receio dele. Então, quando ele estiver perto, eu vou agir direitinho. Agora, quando ele virar as costas, eu faço diferente. Mas eu não vou ser amigo. Sim, né? sim. É diferente. Opa, peraí, é alguém que eu possa me aproximar, é alguém que me ama, é alguém que me quer bem. Essa intimidade, né? Como se fosse construir uma intimidade. Com Deus. E a intimidade está dentro daquilo que eu faço de bom e aquilo que eu também não faço. Na visão, na visão humana. que eu tenho de Deus, na visão que eu tenho de mim mesmo. Né? Claro que eu não sou perfeito, eu tenho as minhas limitações. Eu tenho as minhas dificuldades, mas não são as minhas limitações que marcam a minha pessoa. Não é a partir da minha limitação que Deus me vê, mas da minha busca, da minha vontade de colocar-me diante dele, de buscar seguir a sua vontade. O que vocês acham? Por que as pessoas não se autorizam a viver isso, essa experiência de intimidade com Deus? Sei lá, eu acho que é uma gangorra, digamos assim, sabe, em que o ser humano nasceu, cresceu, né, sempre na confiança do poder. E para ele todo o imaginário de Deus é um imaginário de poder. Alguns gostam inclusive de puxar esse poder de Deus para ele, sacerdotes, poder, né? E nós esquecemos que a revelação divina não existe, definitivamente não existe o Deus poderoso. Existe um menino que nasceu em Belém, uma criança que precisava de cuidado e Deus estava nela, naquela criança. Ou seja, é o amor. Entende? E só o amor explica uma Semana Santa. Né? Semana Santa seria a derrota total de Deus poder, incapaz de tudo, escapar desses porqueiros aí. O amor dá um sentido e se revela a Deus quando ele fala: nada é capaz de arrancar do meu coração amor. Pode esmagar meu corpo, pode me crucificar, pode me desprezar, pode me cuspir. Nada arranca o meu amor por vocês. Ainda hoje vai estar no paraíso. E pregado na cruz é a vitória maior do amor. Tanto assim que a cruz, que era instrumento só de suplício, passou a ser um sinal de amor. Né? Mas eu creio que, não, Edivaldo, o grande problema nosso está sempre entre essa tendência de achar em Deus o amor, poder, e esse poder que desgraçadamente os homens pegam para cometer injustiças, e um Deus, e o verdadeiro Deus que é amor, que está no rosto de Jesus, no rosto de Maria. Parece que o Deus compaixão, o Deus misericordioso é esquecido, né? Assim como, me desculpa a expressão, nós vivemos hoje, não? Qual o poder que você tem? Né? Penso, logo existo. Não, amo, logo existo. Eu vivo a partir do amor que eu vivencio para com Deus e para com as pessoas. E nós fomos educados, você é mais jovem, né? Mas nós fomos educados na pedagogia do medo. Ah, sim. Eu né? também, não faz isso. Imagina. E essa eu sou ainda da fase do diante medo. de papai, de mamãe, diante dos professores, não faz isso que Deus castiga. E a gente vê até hoje ainda, infelizmente, essa mentalidade do medo. Olha, a criança chega na igreja, olha, fica quietinha que o padre acha ruim. Né? É sempre um medo do outro. Não faz isso que Deus não gosta. Isso. Né? E a nossa relação, às vezes, com as pessoas, é uma relação também de medo. Opa, deixa eu perceber primeiro como é que é essa pessoa. Aí é difícil construir uma amizade. Por quê? Porque nós buscamos o poder. Né, o poder de controlar o outro, até às vezes, infelizmente, quando a gente está em casa, em comunidade, o poder do controle remoto. Opa, cheguei primeiro aqui, eu controlo o que todo mundo vê. Né? Agora a gente não vive muito isso, porque cada um tem a televisão no quarto, né? Tem o seu poderzinho. Não é assim. Né? A vida não é assim. Né? São os micros poderes. E cadê a busca de relação? Sim.
Que é o essencial. De amizade. Sim, né? de amizade. Como que eu vou viver a minha amizade para com Deus, a minha conexão para Deus, se eu me desconecto das pessoas, se eu não me relaciono? Então, isso é uma busca, como você fala, uma busca diária. Constante, né, padre? Da solidariedade. Qual a prática espiritual maior? A capacidade de amar o outro. E sobre a prática, que cada um sabe muito bem, que pode estar dentro da sua possibilidade de experiência de vida, né? A gente tem aqui um testemunho do Josemar. Ele é ministro da Eucaristia e vai contar um pouquinho para nós da sua história. Eu creio que eu posso afirmar que a minha conexão com Deus, ela se inicia a partir daquele primeiro momento quando o dia começa. Quando eu tomo consciência de que Deus me dá a graça de mais um dia. De viver um dia na sua presença, na sua misericórdia. E durante o dia, essa conexão ela vai se restabelecendo. Ela vai se renovando a cada instante em que sua graça se manifesta. Seja naquela pessoa que me procura, seja naquele momento em que possa estar com alguém conversando, ouvindo, que eu possa estar também em contato com alguém. Que a conexão com Deus ela acontece também, e eu acredito muito, a partir do outro, que também tem Deus no seu coração. Mas eu acredito muito que uma conexão plena e sublime, ela acontece naquele momento em que a gente consegue participar da Santa Missa, e a partir da nossa participação na Santa Missa, primeiro comungamos da palavra, proclamada e partilhada. E depois, Jesus se entregando totalmente na Eucaristia por inteira doação. Não é por merecimento, não é por mérito algum, mas é por sua misericórdia que Ele se entrega a mim, que Ele se entrega a todos nós na Eucaristia. Esse momento em que Jesus se entrega na Eucaristia, que a gente pode recebê-lo, eu creio que é o momento mais sublime da nossa conexão com Deus. Ali experimentamos a misericórdia, experimentamos a presença de Deus que se faz em nós. E ali não estamos mais sozinhos, não somos nós apenas, mas é Deus conosco. É Deus vivendo todo aquele momento conosco e toda essa semana que a gente pode viver no trabalho, na família, nos ciclos de amizade, em todas as relações. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua fala de experiência de vida, né? Cada um na sua espiritualidade, no seu tempo, né, Padre Edivaldo? A gente percebe que, às vezes, como o senhor falou, né, somos de uma época em que somos colocados, se a gente fizer qualquer coisa, Deus vai castigar, Deus é mau, Deus é ruim. E aí, com a graça de Deus, a gente foi quebrando. Mais ou menos, né? Porque, infelizmente, ainda parece que essa visão perdura em alguns lugares, né? O que não deveria. O deveria é, para nós, cristãos, sempre pontualizar a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus. É o que a gente chama realmente de conversão teológica, né? Eu tenho, antes de me converter para fazer o bem, para isso, para aquilo, eu tenho que me converter para um Deus que é amor. Purificar, né? Cuja essência é amor. Um amor que, como o amor não pode existir só numa pessoa. Então, a gente descobre que é uma trindade. Né? O amor não existe por si só. É a alteridade, né? Alteridade. Então, o outro. Como eu dizia um autor, é uma dança de roda entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que um se transfere para o outro todo o tempo, né? E se revela para nós, né? E se revela para nós. E enquanto a gente não entra nisso, nós estamos brigando aqui na Terra por posições, quem é mais importante. É um distanciamento do verdadeiro Deus, aquilo que é negativo na história da humanidade. Ou seja, o viver é muito mais simples do que se parece, né? O se permitir viver, o se permitir amar, o se permitir conhecer a Deus, conhecer as pessoas. Eu creio que a grande dificuldade nossa hoje é permitir conhecer o outro, né? E viver com o outro. Esse outro se manifesta no outro, as pessoas, no outro que é Deus. E deixar que Deus verdadeiramente se revele e me mostre o caminho que eu devo seguir. É isso que maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês dois para essa conversa, para essa aula, grande aula,
por essa troca, por essa partilha que ajuda a gente, né? Nós, dentro da nossa condição humana, experimentar melhor essa intimidade com Deus, sem medo, de uma maneira mais amorosa. Obrigada, Padre Edivaldo. Eu que agradeço o convite e é uma alegria muito grande estar aqui e aprendendo cada vez mais com o meu mestre. Eu com os meus mestres. Tomara que fosse mestre. Não, sempre. E com muito amor, né? Muito bom, né, gente? A gente aprender. Quando a gente aprende, a gente vive muito melhor. A gente vive com o coração mais calmo, mais pleno. A gente vai, sabe, dando um passo cada vez mais nessa intimidade, nessa conexão com Deus. Por isso que a gente está aqui, junto com você.